Olá, muito boa tarde. Em cada semana evocamos neste programa conteúdos essenciais do Concílio Vaticano II. Hoje, a temática da liberdade religiosa merecerá a análise de Manuel Braga da Cruz, com quem conversaremos depois de lhe mostrar notícias da atualidade religiosa. Teve por nome Jornada do Evangelho da Vida. Aconteceu no último domingo, no Vaticano, onde todas as mensagens promoveram a defesa da vida. A missa conclusiva da Jornada Mundial Evangelho da Vida reuniu dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Francisco mostrou-se, como já é seu hábito, muito carinhoso com todos os que o abordaram. Na homilia, o Papa pediu que a humanidade acolha a mensagem de Deus e renuncie aos ídolos. Diciamo sì all'amore e non all'egoismo, diciamo sì alla vita e non alla morte, diciamo sì alla libertà e non alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo. In una parola, diciamo sì a Dio che è l'amore, vita e libertà e mai delude. Francisco recordou as ideologias e lógicas que põem obstáculos à vida, não a respeitando porque são ditadas pelo egoísmo, o interesse pessoal e o lucro. È la costante illusione di voler costruire la città dell'uomo senza Dio, senza la vita e l'amore di Dio, una nuova torre di Babele. È il pensare che il rifiuto di Dio del messaggio di Cristo, del Vangelo della vita, porti alla libertà, alla piena realizzazione dell'uomo. Palavras do Papa Francisco perante uma multidão que incluía cerca de 35 mil motares reunidos em Roma para um encontro que celebra os 110 anos da marca Harley Davidson. Os motares ofereceram ao Papa 2 motas desta marca. Siamo tutti invitati, pertanto. Apelos ao cessar-fogo na Síria e à mudança corajosa de atitude para que a economia seja colocada ao serviço da pessoa. 2 mensagens que o Papa dirigiu à cimeira dos 8 países mais ricos do mundo. O Papa enviou uma mensagem aos líderes do G8 que a partir de hoje se reúnem em cimeira na Irlanda do Norte para pedir uma atenção particular aos mais pobres e um cessar-fogo para a Síria. Espero sinceramente que a Cimeira ajude a obter um cessar-fogo imediato e duradouro e a trazer todas as partes no conflito para a mesa das negociações. Foi o que escreveu Francisco numa mensagem dirigida ao primeiro-ministro britânico David Cameron, atualmente na presidência do grupo que congrega os 7 países mais industrializados e a Rússia. Num olhar para a situação no Médio Oriente, o Papa sublinha que a paz exige a renúncia a certas reivindicações numa visão a longo prazo para que seja possível construir uma paz mais equitativa e justa. Além disso, a paz é um pré-requisito essencial para a proteção das mulheres, crianças e outras vítimas inocentes e para fazer um começo para vencer a fome, especialmente entre as vítimas da guerra, acrescenta o texto. Cameron tinha enviado uma carta ao Papa no dia 5 de junho para informá-lo sobre a agenda da presidência britânica no G8 2013, revelou o Vaticano. Em resposta, Francisco pediu que toda a atividade política e económica, seja nacional ou internacional, faça referência ao homem. Os vários graves desafios económicos e políticos que o mundo de hoje enfrenta requerem uma corajosa mudança de atitude que restaure o seu lugar próprio ao fim e aos meios, economia e política, sustenta o Papa. O combate à evasão fiscal, o estímulo ao comércio mundial e o conflito na Síria dominam a agenda da reunião que termina esta sexta-feira na localidade de Lough Erne. Francisco refere que o dinheiro e outros meios políticos e económicos devem servir, não mandar, procurando que cada habitante do planeta tenha o mínimo necessário para viver com liberdade e dignidade. Francisco refere que o dinheiro e outros meios políticos e económicos devem servir, não mandar, procurando que cada habitante do planeta tenha o mínimo necessário para viver com liberdade e dignidade. Segundo o Papa, é necessário sublinhar a importância primária de colocar a humanidade, cada homem e mulher,
no centro de toda a atividade política e económica nacional e internacionalmente, porque o homem é o mais verdadeiro e profundo recurso para a política e a economia. O Festival Terras Sem Sombra, organizado pela Diocese de Beja, passou por Vila de Frades para apresentar à população Joseph Haydn, numa parceria com o Teatro Nacional de São Carlos. Em destaque esteve a oratória As Estações, que o compositor austríaco Haydn estreou em 1801 em Viena. A composição consiste na celebração de um mundo quase paradisíaco, propondo uma reflexão lúdica, mas profunda, acerca da relação da natureza com a humanidade, tendo como pano de fundo as transformações que ocorrem entre a primavera, verão, outono e inverno. Uma obra que não podia, por isso, ter melhor cenário para ser escutada e apreciada. Estas Estações de Haydn é uma peça que tem uma grande ligação ao mundo rural. Nós estamos aqui nos seus epicentros no que diz respeito ao Alentejo. Portanto, claramente, este é um local mágico, é um local especial, é um local até pelas suas condições acústicas e pelas suas tradições históricas, mas também espirituais, que nos fala muito. A Igreja de São Cucuvata, em Vila de Frades, que encheu para este concerto, foi a pedra angular deste espetáculo, que pretendeu fomentar o diálogo entre música, património e natureza. Encaixa muito bem na programação do nosso festival, porque é uma meditação sobre o ciclo das estações e o trabalho do homem. E como sabemos, o nosso festival se caracteriza não só por a valorização do património arquitettonico, do património musical, ma também do património ligado à especificidade da biodiversidade desta magnífica terra que é o Alentejo. A oratória apresentada foi interpretada pelas vozes de Carmen Romeu, Mário João Alves e Luís Rodrigues, acompanhadas pelo coro do Teatro Nacional de São Carlos e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa. Um momento mágico que levou os espectadores a viajar numa reflexão sobre a relação do homem com a natureza ao longo das várias estações do ano. Toda a energia que o concerto gerou, tudo o que rodeou o próprio concerto são a prova de que estas coisas são importantes para que sejamos seres humanos e não sejamos meros seres vivos que vão de casa para o trabalho e que se sentam à noite no sofá. Esta dimensão emocional e intelectual é importante. A passagem do Festival Terras Sem Sombra por Vila de Frades e a escolha desta obra musical marcou uma aproximação entre a Igreja, a cultura contemporânea e a ruralidade. O festival faz um esforço notável para dar a conhecer aquilo que há de mais interessante no Alentejo a vários níveis. Desde logo, claramente, o património, depois a natureza e depois tudo aquilo que corresponde às nossas tradições, à nossa gastronomia, à nossa cultura imaterial, que são realmente tradições riquíssimas e que importa divulgar, numa perspectiva de partilha, porque aqui não se trata apenas de fazer belos concertos, isso seria demasiado fácil para um espírito como este que nos anima. Pelo contrário, o que se procura aqui é verdadeiramente criar um diálogo profundo, verdadeiro, entre o fenómeno religioso e, naturalmente, estas tradições musicais. Como já é habitual neste festival, no dia seguinte ao concerto, a organização convidou cantores, músicos e população em geral para uma iniciativa ligada à proteção e preservação da biodiversidade. Sob a coordenação do Instituto de Conservação da Natureza e com o apoio dos especialistas do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora, os participantes tiveram a oportunidade de perceber como funciona a evolução das parcelas de floresta e montado e o que é preciso fazer para garantir o seu ciclo normal de vida naquela região. Os professores vieram aqui mostrar a importância de seguir e de monitorizar indicadores, que são questões simples, como, por exemplo, o número de espécies de aves, as características estruturais da floresta e perceber como, monitorizando a evolução desses indicadores, sabemos se a floresta está ou não em bom estado de conservação
e assim também o nosso ambiente está mais favorável ou não. O Festival Terras Sem Sombra de Música Sacra do Baixo Alentejo realiza-se desde 2003. No dia 6 de julho será entregue o Prémio Internacional Terras Sem Sombra, que conta com o alto patrocínio da Duquesa de Badajoz, Pilar de Bourbon e Bourbon, irmã do Rei de Espanha. Rumo à Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, apresentamos agora testemunhos de quem espera os dias para o encontro com o Papa Francisco. Sou marcado desde sempre com o sinal do Redentor. E de fazer discípulos é o tema da Jornada Mundial da Juventude. Esta leva-me a uma etapa. Para mim todas as jornadas são uma etapa. E portanto esta vai ser mais uma. E também uma grande oportunidade de conhecer o novo Papa, o Papa Francisco, e de assim partilhar com os jovens brasileiros a alegria e a fé de ser cristão. Estive nas Jornadas Mundiais da Juventude em Colónia. Na altura foi uma experiência arrebatadora para mim e para o grupo onde eu seguia. Não estávamos à espera de encontrar tanta gente com o mesmo sentimento, com a mesma fé, e o encontro com o Papa Bento XVI foi fantástico, especialmente na vigília. Em Madrid foi algo semelhante, aconteceu uma tempestade enorme na vigília também, foi um momento mágico, e nestas jornadas acontecem sempre momentos mágicos. Por isso, eu tenho a certeza absoluta que no Brasil vão acontecer momentos destes, por isso eu convido-te a participar. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt, o portal de informação da Igreja Católica em Portugal. Agora temas essenciais do Concílio Vaticano II. E um dos temas fundamentais é esse da liberdade religiosa e do ecumenismo, inaugurado pelo Concílio Vaticano II, que queremos analisar com o Manuel Braga da Cruz. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Professor Braga da Cruz, pedi-lhe antes de mais um testemunho pessoal acerca desta temática e da inovação que constituiu colocar entre os documentos do Concílio o tema da liberdade religiosa. Foi de facto uma grande novidade. E até alguma surpresa para muitos, porque a Igreja tinha, no século XIX, tido uma posição crítica face à ideia corrente que existia de liberdade religiosa, que não é aquela ideia que o Concílio vem consagrar. Efetivamente, uma das reivindicações do liberalismo era a liberdade de consciência. O liberalismo quis fazer a afirmação do indivíduo, quer em face do Estado, proclamando os chamados direitos cívicos do cidadão em face do Estado, quer em face da Igreja. E apregoava a liberdade de consciência para justificar a emancipação do indivíduo da orientação da Igreja. Ora bem, e obviamente esta liberdade de consciência era utilizada por muitos liberais e por muitos que sucederam depois aos liberais contra a Igreja Católica. A Igreja nunca podia aceitar uma liberdade religiosa que fosse, primeiro, limitada à simples liberdade de consciência e que, sobretudo, fosse lesiva da liberdade institucional da própria Igreja. É nessas correntes que se fundamentam, por exemplo, as pretensões de retirar objetos e símbolos religiosos dos espaços públicos? Exatamente, porque a ideia que o liberalismo fazia da religião era uma ideia privatista. A religião era do domínio privado. Não tanto o liberalismo quanto o laicismo. Ou seja, a religião é do domínio da consciência, é do domínio privado, não deve ter expressão pública, porque essa expressão pública pode colidir com as opiniões dos que não são religiosos.
Ora, o Concílio veio fazer a proclamação da liberdade religiosa, que não deve ser confundida, nem o Concílio faz, o Concílio precavê contra isso, não deve ser confundida com o relativismo. Ou seja, cada um faz o que quer. Não, a liberdade significa a possibilidade de descobrir e seguir a verdade. E, portanto, a liberdade religiosa que o Concílio vem proclamar é não só a liberdade de confessar ou de ter uma religião, não sendo impedido pela força de o fazer, mas também não sendo obrigado coercitivamente a adotar qualquer posição religiosa. É a autonomia do indivíduo em procurar a verdade sem ser compelido nem impedido de o fazer. Ora bem, mas esta liberdade não é uma simples liberdade de consciência. É uma liberdade também comunitária, porque a dimensão comunitária é uma dimensão fundamental a qualquer religião. Também nessa procura da verdade, comunitariamente. Exatamente. Portanto, liberdade religiosa significa liberdade para toda e qualquer confissão religiosa poder exercer a sua atividade no espaço público. É isso que o Concílio vem reconhecer. Volto a dizer, não é uma posição relativista de equiparar toda e qualquer religião ou toda e qualquer posição religiosa como se todas fossem boas, não é isso, mas é o reconhecer que a pessoa humana, pela sua dignidade, é possuidora de uma liberdade que não é compaginável com a constrição e com o impedimento forçado de seguir o seu caminho e de ser fiel à sua consciência. Uma determinação do Concílio que alterou também o relacionamento da própria Igreja Católica com outras igrejas e com outras confissões religiosas? Também, embora também aí não houvesse propriamente uma grande surpresa, mas pelo contrário, uma consagração de um caminho que vinha a ser percorrido de crescente aproximação e diálogo com as demais confissões religiosas cristãs. O Concílio fala de desejo crescente de união e de compunção de coração, ou seja, de uma pena coletiva que as igrejas cristãs sentiam por estarem separadas e, portanto, um desejo muito difuso de aproximação. O Concílio pronuncia sobre o ecumenismo, recomendando, desde logo, o diálogo, um diálogo que favoreça o conhecimento mútuo, que favoreça o conhecimento até pessoal, porque muitas vezes há preconceitos, há posições que à partida impedem a aproximação de pessoas e também de instituições. Em segunda, a oração coletiva e, por último, o desenvolvimento por especialistas de reflexão doutrinária que reveja as posições, quer doutrinárias, quer disciplinares, que afastaram as várias confissões religiosas. O Concílio recorda historicamente que houve separações primeiro ao Oriente, em Constantinopla, as chamadas Igrejas Orientais, e depois, no tempo da Reforma, no Ocidente, o luteranismo, o protestantismo, etc. E recorda, por exemplo, a propósito das Igrejas Ocidentais separadas de Roma, a valorização que fizeram da Bíblia. Aliás, o Concílio recupera a valia da Bíblia e da Sagrada Escritura, quer na liturgia, quer como revelação associada à tradição. Aliás, há um documento do Concílio sobre as relações entre a revelação e a tradição. E o Concílio chama a atenção de que aí há, de facto, uma divergência sobre a atribuição da importância à Bíblia. Quem tem legitimidade para interpretar a mensagem bíblica? E a Igreja Católica sempre defendeu, e o Concílio reforça, de que a tradição tem um papel importante na interpretação bíblica. Depois do Concílio foram dados passos muito relevantes na aproximação com as outras confissões religiosas, o ecumenismo... Nomeadamente nesse movimento ecuménico. Exatamente. Doutrinalmente também? Doutrinalmente também. Repare que ainda recentemente o Papa Bento XVI criou uma prelatura para a Igreja Anglicana, ou seja, aqueles anglicanos que quiseram
integrar-se na Igreja Católica. Mas, simultaneamente, o Concílio teve também um papel muito importante no desenvolvimento do diálogo com os não-crentes, com outras religiões não cristãs, e no diálogo com os não-crentes. O problema talvez não vai emergir agora, 50 anos depois do Concílio Vaticano II. Com uma nova acuidade, sobretudo o diálogo interreligioso, que está tão em cima da mesa pela sua importância não apenas religiosa, mas também política e social, o chamado diálogo das civilizações, como as Nações Unidas o preconizam. O Concílio aí abriu seguramente uma porta muito importante, que tem sido muito desenvolvida e fomentada pelos Papas. Recordo os encontros de Assis do Papa João Paulo II, que convidava as religiões de todo o mundo para encontros de Assis para refletir conjuntamente sobre a importância da religião no mundo e o papel que as religiões podem desempenhar na paz mundial. Um dinamismo que emerge a partir do Concílio, ele chega às bases, chega às comunidades, esse dinamismo ecuménico? Eu creio que sim, é evidente, mais em países onde o contraste interreligioso se verifica mais intensamente. Que sei eu, a Inglaterra, a Alemanha, têm contrastes interreligiosos muito superiores a países como os do sul da Europa, como Portugal e como a Espanha, onde os católicos são maioria e onde as outras religiões são muito minoritárias. E, portanto, a grande maioria dos católicos não é tão confrontada com outras confissões religiosas e com outras religiões como noutros países. Agora, eu acho que o ecumenismo chegou às bases. O ecumenismo chegou ao povo de Deus, que desenvolve iniciativas várias de diálogo, quer com outras confissões religiosas, quer com outras religiões. Professor Braga da Cruz, agradeço ter apresentado também essa temática tão relevante do Concílio Vaticano II, que em cada semana propomos aqui no programa Eclésia. Já amanhã são outros temas da atualidade religiosa que vos propomos. Desejo um bom fim de tarde e até amanhã, se os quiser.